Federal. Rádio Federal. Código do Guerreiro. Pisa forte, sem medo, olho firme, coração de ferro, sangue antigo na veia. Código do Guerreiro. Código do Guerreiro. Todo mundo vê a luta, mas não imagina o que passa na cabeça dos atletas quando fecha aquela portinha ali no MMA, ou então quando o cara passa por cima daquela corda do ringue, e aí ele não tem noção do que acontece na cabeça de um cara que chega a ser um grande campeão. Hoje, estamos aqui, mentor de atletas campeões, atletas do UFC, cara que entende, trabalha e funciona a mentalidade de campeão, de atletas que performam de uma forma sinistra. E hoje você vai entender, pegar esse set, então, jogar dentro de uma realidade, seja de performance pessoal ou... Estou aqui com ele, Pedro Carneiro, o Brabo. Meu querido, como eu tô feliz de ter você no primeiro episódio, Código do Guerreiro, e para trazer essa mensagem aí de performance, empenho, mentalidade campeã. Seja bem-vindo, meu amigo. Tô com moral. É o que a gente tava falando ali embaixo, né? O primeiro título É mais é difícil. mais difícil, depois vai na Depois você rotina, aprende né? o processo. É, exatamente, cara. Mas, pô, tô muito feliz com o fato de ter você aqui hoje. Eu gosto de falar assim, grandes projetos, grandes pessoas. Então, o fato de você ser o primeiro é porque eu quero você um cara diferenciado, um cara que faz bem na vida de muita gente. Pô, gente, pra quem me acompanha, é o Instagram dele, mas ele é mentor da minha filha. Então, cara, se eu dediquei a carreira da minha filha nas suas mãos, então imagine o programa, o que vai rolar hoje. É o bem mais precioso, né? Pô, tá doido? Se a gente entrega os nossos filhos em o nível de jogo, né? Eu agradeço. Beleza. Fala um pouquinho sobre você, Pedro, pra galera que vai começar a acompanhar esse nosso episódio de hoje. Bem, eu trabalho, como você falou, tá? Falar muito, todo mundo eu esqueci, mas sabia mesmo. Falei com a mãe. Enfim, vou falar muita gente aqui. Tenho feito esse trabalho com alguns atletas do UFC. Recentemente eu tenho expandido para empresários. Os caras querem ter uma mentalidade parecida com os atletas. E eu também tenho uma agência onde empresarial tá. Cara, que loucura, hein? E ainda é um esposo dedicado. Eu tento ser, né? Um pai babão. Isso aí com certeza. Um dia desses, um amigo meu veio me criticar, falou assim, mas eu não conheço uma pessoa tanto de pai como você. É lógico. É o melhor papel que a gente carrega na vida, né, velho? Adoro. É o melhor papel que a gente carrega na vida. Cara, que bom, velho, que bom. Pedrão, já vamos logo começar falando assim, cara, fala de mentalidade. O que diferencia a cabeça de um atleta que você sabe que vai ser campeão e que é campeão, um atleta comum? Então, só pra deixar bem claro, eu não sou psicólogo, baseado
Primeiro, tempo, sorte, as Uhum. pessoas, contato, o aprendizado do que deu certo e do que deu errado. É um bastante empírico. Vamos dizer. Segundo é que eu trabalho muito na parte de. Então eu Legal. tenho um pouco de olhar tanto do atleta. Em ambos os casos, vai dar certo é a mesma coisa. Pessoas que partem das mesmas. O atleta que tem resultado, que ele consegue estar em alto desempenho, a pessoa em geral, que ela tem alto desempenho, ela tem as parte da de regra, as pessoas elas não. Meu trabalho, basicamente, é categorizar, estudar isso, mas isso não. Mas sempre você vai ver presente esses 8 princípios do alto desempenho. E geralmente as têm isso. Muitas vezes elas nem sabem que estão fazendo isso, mas quando você analisa e observa, tem um padrão. Legal demais. Então você tá me dizendo que qualquer pessoa hoje pode ter desempenho e pode adquirir qualidade de campeão. Qualquer Desde que pessoa, ele aprenda uma nova metodologia, aprenda esse passo a passo. qualquer pessoa pode ter. Agora a gente existe um que refere a tal da alta performance que eles falam. Aham. Então, o que acontece? Uma parte das coisas. Alto desempenho, ele acontece em áreas. Então ninguém vai falar. Se estiver falando, vai mentir, tá Uhum. mentindo. Ah, eu tenho alta performance em todas as áreas da sua vida. A realidade. Você consegue aplicar esses princípios em ciclos. Quer dizer, com isso, vai fazer determinadas áreas. Então por isso que é muito comum. Você vai ver, por exemplo, pega um atleta de área que está indo muito bem, ele tem algumas áreas da vida dele caos. Dificilmente vai ser o cara que vai estar tudo certinho. O cara que pega aí. Não. É Exato. como se o cara, eu tenho essa meta, eu vou pegar esse modelo, essa estratégia de desempenho e vou fazer. Período de tempo definido. É Legal. diferente, por exemplo, o alto desempenho do desempenho consistente é aquele que você consegue manter por resto da sua vida. Rotina. Então Beleza. você vai conseguir estar em desempenho. Agora existem da tua vida. Então, por exemplo, você abrir um negócio, tem que entrar em alto desempenho. Agora, tem que chegar num ponto que você vai conseguir. 0 a 10, você vai fazer 10, 1. Depois você mantém 8%. Então você tá me falando que é como se fosse uma empresa vender todos os dias para se manter aberta, para ter aquela necessidade básica, rotina. Uma vez ou outra ela tem picos de venda, como se Isso, fosse o Natal. Natal, o Dia Exatamente. das Mães. Isso. Aí não é Pais. comum as empresas na época do Legal. Natal contratarem mais? É por Uhum. isso. Elas vão precisar ter um desempenho maior. O alto desempenho. Então é muito. Eu comecei falando que eu também não sou psicólogo. Você tá com lógico, procura psicólogo, não é comigo. Mas esse princípio vai fazer isso. Só faz deixar as pessoas em exaustão. Até porque eu acredito, o cara que quando vai pra uma missão, quando ele vai pra um objetivo, faca na caveira, esse cara coloca uma pressão muito alta, né? Então, Sim. ele vive sob estresse, com alto índice de cortisol. Nem é sadio, né? Se ele ficar naquela alta performance o tempo inteiro, né? Eu acho que tem. Vou espanar, mas depois eu vou equilibrar para pro. É Se isso. você pensar, pegar um atleta, de luta, vai ter o período que está treinando, seria um momento de bem consistente. E existe o período em que a luta é marcada e ele entra. Aí ele está em alto desempenho. Se você pegar um atleta olímpico, ele vai treinar durante mais ou menos 3 anos, vai fazer as competições. Mas quando ele chega na Olimpíada, ele tem que estar em alto desempenho. Se ele inventar de ficar 4 anos, mesmo que ele teve na Olimpíada, ele vai machucar, ele não vai chegar lá em alto desempenho, vai ter overtraining, vai ter outros. Isso é forte, irmão. E aí a gente consegue perceber a necessidade do descanso, do lazer, da pausa, da atenção
plena, do aqui e do agora. E você vê as consequências da cabeça atualmente do trabalho. Falsas, acham que elas verdade. Nenhum atleta pensa assim. Você vai ver um atleta que ele tem resultado, ele respeita. É muito comum um atleta ele ter horário para dormir. Então, assim, ele não abre mão. Ele sabe que ele precisa estar para que o recupere. Entendeu? E é muito pregado hoje um posto de causado esse resultado nas pessoas. É interessante falar isso porque a internet, ela colocou um título que a pessoa tem que estar performando o tempo inteiro, né? Sim. E isso gera um ciclo de ansiedade, ciclo de estresse e de comparação. Muitas vezes a pessoa está comparando a rotina dela com o momento de alto desempenho da pessoa que está performando. Né? Exatamente. Uma cultura de você estar dando tudo. Sempre. Quando você não consegue isso, o resto é fracasso, né? A pessoa. Você não consegue estar naquele. Que é o pico de performance. Quando ela postou, você não consegue fazer isso. Tem que tomar muito cuidado com isso. Ah, com certeza. Muito Com certeza. cuidado. E o pior é que esse tipo de estratégia vende. Legal, olha só. Então deixa eu abrir uma aspas aqui. Falando em alto desempenho, vamos abrir aquele momento. Episódio de hoje para parabenizar o Iduvan Araújo, que está comemorando 3 anos de barriga travada. Ah, olha aí, tá vendo? Isso Alto aí, desempenho, consistente. rotina virou a rotina ter os gominhos e tá com a barriga travada, né, Iduvan Araújo? Boa noite, Paulo. Boa noite, Pedro. Bem-vindo ao episódio, o primeiro episódio aqui do Código de Guerreiro. É verdade. Isso também é um código de guerreiro. Pode ser que sim, né, Pedro? Com Pode ser isso. certeza. Pois Gente, é. aí, ó, 3 anos é 3 anos é muito tempo. E eu quero aproveitar esse momento para agradecer novamente, Iduvan, pela oportunidade de você estar abrindo, da gente estar recomeçando com um projeto aqui na tua casa, né, tão bonito, que é a Rádio Federal. Para quem não sabe, eu apresento o programa aqui desde 2014, então lá se vão 12 anos, Iduvan. Exatamente, desde o começo. A gente tá comemorando também 12 anos. Olha que massa. Muito obrigado por essa oportunidade, meu amigo. Bem-vindo. Bora junto, bora juntos. Pedrão, fala pra mim sobre 8 passos. beleza. Qual é a primeira coisa que você. Presta atenção agora. Eu acho que vai dar até um corte. 8 passos do alto desempenho. A primeira coisa, além disso, que eu falei, é você. Essa áreas. O primeiro passo é que você precisa. O que eu quero dizer com o objetivo? Ter clareza. Parece simples, mas a maior parte das pessoas tá simples achando que O coisas Zeca vão acontecer Pagodinho, né? naturalmente. Que alguém é muito comum que alguém vai ver o seu trabalho duro, vai te dar aquela grande oportunidade. E elas não têm. Dentro de objetivo, eu costumo falar que a pessoa tem alto fundamento daquilo que ela faz. O que eu quero dizer com isso? Você, por exemplo, está trabalhando com podcast, você está completamente o que é necessário para que isso É o seja que o Napoleão fundamento. Hill é especialista. Mas é um pouco além. Vou te dar um exemplo. O Kobe Bryant, passagem muito. Ele, antes de fazer uns arremessos, para aquecer, ele arremessou a bola e ele falou: cara, como assim? Arremessando, caindo. E aí todo mundo tava achando que ele que tava errando. Quando foram a tabela, descobriram que ela tava alguns minutos do lado. Esse é o nível de domínio. Sabia qual é o fundamento. Pessoas que têm alto desempenho, ela dominar o fundamento, significa que ela não deixa conseguir executar o que é básico. Qual o passe? O cara não erra passe. Seu trabalho, provavelmente, é sucesso. Então, vou te dar um exemplo. Você tem uma pizzaria. Você tem que saber tudo o que precisa acontecer. O básico é obrigatório. Você saber. Para começo de conversa, é a essência que faz. Então, se você. Pizza, você tem que saber o que é uma pizza boa. Eu não saiba ir lá fazer. Mas você tem que diferenciar o que é uma pizza boa, o que é tudo daquela área. É impressionante falar isso, cara, porque a maioria das vezes valorizam o básico, né? Eles Não. valorizam tudo da coisa, o diferencial, o idêntico. E a gente tá rotinas, fazer o básico. Você pega na luta, por exemplo, o cara que nocauteou
side, mano, ele Uhum. nocauteou básico. Ali o movimento de seu professor da aula. Você faz o movimento do braço aqui, 90 graus do seu pé, rotação acabar da luta. É isso que funciona na hora H. Então você tem que dominar isso. Assim, saber de qual é o básico. E a outra coisa relacionada ao objetivo é saber priorizar a tarefa. As pessoas... Então elas vão simplesmente fazendo. Vai fazendo, aí improvisa. Aí o que tá dando é aquela fogueira do momento, a necessidade do momento, ela vai trocando. E ela nunca consegue alcançar um objetivo. Então se você não tem clareza e alto desempenho, vai ajudar a deixar claro para as pessoas fazer algo bem. É você fazer isso melhores do teu. Então assim, eu tô em alto desempenho da luta, eu tô melhores da minha categoria. Você tá em alto desempenho no seu podcast, você tá entre os melhores podcasts. É alto desempenho. Quem chega fazendo isso é o beabá, o básico. Beleza, então bora só isso aqui pra quem tá com o código do guerreiro. Alto desempenho é mercado. Eu sou o melhor daquele mercado. Eu sou um cara que dita a tendência daquele mercado. Você Eu não sou é a necessariamente o melhor, referência. mas você tá entre os melhores. Beleza, aí pra eu alcançar isso, o primeiro passo, eu ter Objetivo. metas claras. Ou seja, uma meta que a galera já sabe, ela precisa ser mensurável, específica, tempo pré-determinado, e ter um significado, né? Básico aí de Empretec. Além disso, a gente puxa pra gente ter essa meta e conseguir, eu preciso fazer um básico bem feito e dentro desse básico priorizar etapas. Isso. Saber aquilo que eu posso fazer, saber aquilo que eu vou delegar, saber aquilo que eu vou ir, saber aquilo que eu vou colocar mais intensidade. Saber aquilo. Legal, massa. Ó, a gente já tem já dá até um mapa mental isso aqui, viu, galera? Ó, anota aí uma formulazinha. Formulazinha. Desempenho é igual meta mais processos básicos dominados mais rotina produtiva. Ó, pagou o podcast. Pagou ou não pagou, Duvan? Tá pago. Tá É- pago. Essa fórmula que você tá usando pra manter a barriga travada ou não? É bem por aí. É bem por aí. Tá vendo? Se ele reparar, vai ter isso. Ele não vai sair daqui e vai pra Apache. Não, Não. não vai. Não vai. A segunda coisa, planejamento. O que é planejamento? A coisa que eu gosto de falar é acordo. Que acordo é o que você vai fazer, como você, quem é responsável por fazer e por cobrar, qual o resultado que tem. Isso aí tá no papel, brother. No papel. Acordo. Se você é empresa, você sentar com o seu funcionário, com o seu colaborador e falar, ó, o que eu espero de você. Para você fazer essa tarefa é assim. E o prazo de entrega é assim. Eu vou te acompanhar enquanto. O que é isso? Acompanhar é você ter certeza que aquela pessoa consegue fazer aquilo. A maior parte das pessoas simplesmente fala o que tem que fazer, ensina uma vez e aí sai. Aí no máximo vai lá dar uma revisada. Não é você fazer nenhum tipo de acordo. Acompanhar é depois que você tem a segurança de que a pessoa faz aquilo ali, sem você tá lá. O que você tá me falando, e pode ser polêmico, é que se você passa um processo, o passo a passo pro atleta, mas você não está do lado acompanhando, ele cai performance. Claro. Backing, Legal, você legal. tá falando pro cara lá, eu vi que na sua luta você não levantou a mão, é roteado, né, irmão? Você tem que falar pra ele levantar a mão quando ele tá no meio da luta. Então, quando você tá falando de empresa, as pessoas que estão ali com você, é melhor você perder uma quantidade de tempo grande pra ensinar elas bem, saber que elas sabem fazer, você ter que ficar corrigindo toda hora, ou ter que demitir porque o cara não tem. A gente costuma fazer o seguinte, passa um meio de aprendizado pra capacitar a pessoa, pergunta se ela entendeu, daqui 2 dias você checa se ela tá entendendo e deixa. Mas a maior parte dos problemas elas não aparecem no prazo. Legal. É no médio e no longo. Acompanhar aquela pessoa. E aí depois que você fala, pô, beleza, ela aprendeu. Muito bom. Inclusive, tem uma formulazinha, gosto muito, cara muito bom.
E ela tem sido, tá conversando com a formosinha MA, que é o quê? Primeiro, você monitora, que é o que a gente trouxe da questão das metas. Você monitora, que é isso que ajuda. Sim. Com esse Então, mnemônio. É, tudo a ver com MMA, cara, Né, isso não? aí eu nunca mais esqueci. Ele falou isso pra Outro ponto que tem a ver com. Eu acho sempre. Etapa. Você planejar tudo que você puder planejar antes. Gaste muito tempo com. Vai te poupar tempo no futuro. É alto desempenho forte, eles são secados com planilha. Então eles têm planilha, schedule, pra tudo. E aí, chega na hora de executar, eles só. Entende? o atleta tem capacidade pra gerir a própria carreira. Alguns têm. O problema é que você fazendo isso, você tem a maior capacidade, vão sair no final. Fica. Porque de fato, é muito difícil gerir todas as áreas da carreira dela. Em qualquer área, cara. Qualquer área, não é só atleta. Então você já imaginou? É a mesma coisa. O atleta ele tem que se pegar como um. Então, o campeão ele não é um cara que só tem talento. Né? Não. Cara, você balançava isso. O cara com talento. Talento existe, é importante. Talento é um diamante bruto. Quantos talentosos, campeões talentosos que você já trabalhou e viu que ficou pelo meio do caminho? E o que levou esse cara a ficar no meio do caminho? Qual foi o principal impeditivo? Ou a principal pedra no meio do caminho desse cara? 3 coisas. Eles não têm bons valores. Eles não têm bons processos. Eles têm uma dificuldade muito de estabilização. Legal. Eles acreditam que a pessoa que é responsável pela carreira dele é o outro. Não adianta, você pode ser o cara mais talentoso. Isso aí, universo business, que é uma das nossas propostas de hoje, é muito surreal, cara. É o que acontece. O negócio tá quebrando porque É culpa dele. é culpa dele, E né? ainda que não seja culpa sua, você vai quebrar do mesmo jeito. O que pode fazer? Não é- Dentro do meu código de honra, eu tenho um dos meus compromissos assumir a responsabilidade diretamente de tudo. Porque se tá acontecendo, eu tenho responsabilidade de criar uma estratégia ou para minimizar o dano ou para sair daquele dano. O foco tem que ser. Esse que é o problema. Perfeito. A pessoa fica buscando culpado. É por isso, é por aquilo. E daí? O que vai te tirar do estado que você tá é solução. Quando você pega um cara tipo Poatan é um cara que tem um talento nato, né? Tem. Quem chega em alto nível tem talento. Legal. Então, é básico. Mas esse cara teve esse planejamento que a gente tá falando aqui? Os atletas têm planejamento, como eu falei, não de modo sistematizado. É empírico. E outros, eles não têm isso. Mas ele é o cara que saiu do funil. E o talento dele é tão grande que ele. Só que pra um cara desse, cara pelo meio, que não passaram por esse processo. E você pode imaginar também, esse cara seria. Então tu tá me falando que tem muito empresário que abriu o negócio, que não teve um acompanhamento, que não teve um mentor, que quebrou porque quis levar na raça. Ele quis levar na raça, ele não quis gastar com isso. Ele achou que sabia. Ainda bem que no Brasil tá mudando, né? Mas no Brasil teve educação não era dada. Ter um bom mentor, ter um especialista para resolver um problema. Então, um especialista é um caminho básico para qualquer coisa, né, Pedrão? É o terceiro. Tá falando, é o Nossa. talento. Então, assim, se você não tiver talento, você não vai pra lugar nenhum. É a realidade. Então, as pessoas. Tá a zona. Faz bem. Então, por exemplo, Paulo, há alguns anos, você pode reparar, quando eu tenho alguma dúvida sobre marketing, eu não vou estudar marketing.
Não tá dentro da minha zona de talento. Já tenho alguém pra fazer isso. Então eu não gasto energia. É um time. A vida você Isso. Eu delego, eu não preciso. Agora, do que eu sei fazer, e fazer bem, eu sim saber mais sobre isso. E entrar nessa zona. Agora, o talento ele tem que estar associado com um negócio que eu chamo de habilidade. O que é habilidade? A habilidade é a capacidade de resolver situações complexas. Então, quero dizer que se você pegar um lutador muito talentoso, ele consegue aprender os movimentos, fazer aquilo ali. Ele é genial. Só que na situação real ele não consegue ter a aplicação. beleza. Isso é habilidade. Então, você dominar a bola é uma capacidade de talento, de técnica. Domínio de bola no peito, você tem que botar o ar para você ter a bola. É uma técnica. Agora, você entender que a melhor maneira de a bola naquele é você esvaziar o peito para a bola cair no seu pé e você dominar, ou você encher o peito de ar para a bola bater no seu peito e ir para longe e você tirar a bola do zagueiro, é habilidade. Você aplicar aquilo ali, no caso concreto, para resolver um. Não, né? Exatamente. O cérebro tem. Então, o que acontece? A maior parte das pessoas, elas ficam sempre algum tipo de técnico, mas isso não entra dentro da zona de habilidade delas. Tá. Então, eu tenho que saber o que eu faço bem, como eu uso para resolver as situações de problema. Não sei. Beleza. Então vamos pegar um cenário qualquer. Ok? Sim. Hoje eu tava até vendo. Estavam perguntando. É... eu acho que mandaram uma mensagem numa caixinha de. Paulo, como é que eu faço pra sair da CLT? Eu falei, cara, você tem. Claro. Até pra que essa zona de pressão não seja tão densa. Ninguém solta uma pedra sem segurar outra primeiro. Né? Exatamente. Tem que ter tranquilidade. Segunda, eu falei, por exemplo, saber vender. Porque, cara, empreender é vender. Pode fazer, seja serviço, produto, seja comunicação. Tá vendendo a sua ideia, amigo. E a terceira coisa você tem que estar no ambiente. Então são 3 pontos pra ter pra você A gente sair do CLT. vai até chegar lá, o sexto ponto. O ambiente. Sim. É porque o que acontece? Eu gosto de pensar. Então, a primeira coisa é saber o que eu faço bem. O cara, para empreender, ele pode possibilidades. Agora, do que. Era aí o ponto. Cara, todo gostaria de sair do CLT. Então, o primeiro passo, até mesmo antes de fazer esse básico, seria: peraí, onde é pessoal? Onde é que tá a atividade 1? Agora, a grande pergunta pra tu Geralmente, a pessoa ela tem um. Ou ela faz bem, sem se esforçar tanto quanto as outras pessoas. Então, eu vou te dar um exemplo. Se eu fosse. Qual que é o meu talento? De legal. É isso. Sempre fiz com facilidade. Eu pego uma coisa que você tá me falando e eu sistematizo ela. Eu sempre tive muito clareza das coisas. Então, quando eu vejo um lutador, eu começo a parar quais as manias que ele faz, o que ele faz de certo, o que ele faz de errado. Eu mapeio ele. Então, eu tô dentro de algo, eu percebo que é algo que eu faço com uma qualidade maior que as demais pessoas. Eu jamais trabalho todo dia tendo que fazer a mesma coisa que tá numa mesa. Eu não tenho talento pra isso. Tem que ter tanta atenção. Fazer isso eu vou fazer mal, ou trabalhar mal, eu vou fazer errado. Então, assim, eu sei o que eu faço bem. Eu jamais entraria num algo que eu não. Então você percebe, as pessoas já te disseram. Todo mundo já falou assim, Paulo, você tem uma coragem diferente das demais pra arriscar. Percebe? Mas e a necessidade? Trava. Cara, qualquer ramo. Esporte, seja negócios. Cara,
Massa. tem muito de ter coragem de fazer. É claro que você vai tomar uma decisão consciente, você não vai. Mas você vai ter que se preparar e tá. Mas, como eu te disse, dentro de uma zona onde é confortável pra você, sabe? De coisas que você sabe que você faz bem. Se você não faz bem, brother, ou você contrata ou você. Mas você percebe? Agora isso tem a ver com o quarto ponto. São os processos. O que eu quero dizer com isso? Não basta você dominar o conceito, os fundamentos daquilo que você tem que dominar o pra quê. Então, assim, eu não preciso saber algum conhecimento profundo de marketing. Até pra te Até pra acompanhar. até pra cobrar quem eu contrato, eu saber. Básico. Então como é que é isso? Vou saber o beabá, os meandros da gestão de tráfego. Eu tenho que saber o que é necessário fazer. Então, assim, é o básico. E o que pode ser é onde. E pra quê? Pra quê? Legal, Por que acontece? legal. Por exemplo, pegamos aqui o caso do gestor de tráfego. O cara, geralmente, ele contrata um gestor de tráfego e ele espera o quê? Venda. Tráfego não é. Gestor de tráfego é pra te levar um lead. E aí o cara contrata o gestor de tráfego, o gestor de tráfego leva um monte de lead pro cara, o cara não vende, ele demite o gestor de tráfego em vez de demitir. É porque ele não sabe pra quê. Sabe o objetivo. E não sabe também cobrar. Porque, por exemplo, vai cobrar um gestor de tráfego, ele tem o objetivo também de mandar um lead mais qualificado. Então, Ele não sabe pra quê nem como. não consegue nem estar engrenado. E a ver com o processo também, o fato de você ter que pode ter somente um negócio na tua equipe. Tem que ter individualidades e fazer com que todo mundo colabore para aquele time. Pensa num time de futebol. Já pensou se todo mundo, 11 jogadores, fossem bons em fazer a mesma coisa? Sim. Não. Não tem como. Pensa nesse caso. Já pensou se todo mundo fosse zagueiro no time? O Dom fosse Cara, a gente defender? ia fazer o quê? Cara, ver se tava me palmeirense, eu me lembro do Abel Ferreira. Olha que loucura. Do Abel Ferreira colocando o zagueiro na lateral pra atacar e o camarada não fez o gol, só que foi anulado. Aí, tá vendo? Mas o importante é isso. Saber qual é a individualidade. Então, eu gosto de pensar assim. Se alguém vem trabalhar comigo, dentro como é que eu posso explorar aquilo a favor? Eu não posso sufocar, não é desse jeito. Calma. Como é que essa ela tem alguma individualidade ali que ela é boa. Legal. Entende? Por isso que quando você contrata, no final do dia, você está contando a pessoa que precisa dela. Se fosse para fazer o que você faz, você não precisava dela. Não é isso? Então você tem que entender o que é essa é o que eu e como é que eu posso meu benefício. E isso só é possível com o processo. Então, o que você faz, o que o outro faz, como é feito e para que isso vai ser feito. Aí a gente entra no próximo passo, que é o que Antes de você entrar no próximo passo, vou água novamente a Rádio Federal e avisar que nós estamos ao vivo toda quarta-feira às 20 horas aqui, graças às bênçãos desse bom Deus e do homem da barriga travada, né? Então, vamos só fazer uma revisão rápida aqui. Primeiro passo, Pedrão, vamos lá. Então, primeiro passo, né? Tá sem áudio aí, Duvan? Tá chegando legal? Ela tá uma travadinha, mas deu uma voltou. travada, é porque aquele momento que áudio, sabe o que é, Pedrão? A Sim. gente falou aquilo que tá. Ainda bem que o Duvan travou o áudio na hora, né, Duvan? Na hora. Na hora. Mas vamos lá, já que ficou um momentinho sem áudio, vamos começar aqui. Já falou alta performance, alta desempenho, passo para de tempo, faz executa uma tarefa, ao ponto as melhores. Para que isso, você precisa ter metas claras, ser especialista no básico, saber ter uma boa produtividade. Beleza? Planejar, tá dentro da zona de talento. Beleza, então a gente fala metas, Objetivo, planejamento, talento e processo. Legal, vamos
passo a passo do autodesenvolvimento. Cara que dá um exemplo. Pô, sou mentor de mentores. Eu ajudo a serem autoridades do negócio dela. Beleza? Quero que o cara seja mais. Quero que o cara seja o campeão do nicho dele. Sim. Massa? E aí a gente tem 4 etapas em esse exemplo. O que tá começando agora. Qual o objetivo? Legal. Esse cara tá começando agora. Pô, o objetivo é viver de mentira. Tá bom, o que o O mentor objetivo faz? é só viver de mentira. Cara, vai depender. O mentor, ele inspira a pessoa durante o processo de transformação Ele do tem que outro. dominar. Legal. Eu Aí, faço pra inspirar. e aí a gente traz um ponto que já tá muito ligado ao testemunho. Como eu inspiro o mentor, por exemplo, o Pedro, que é o mentor do campeão. Como eu que sou da profissão, eu ajudo você a viver da profissão. Esse é o grande lance. Joga comigo 4 passos aqui. Primeiro passo, meta clara. Saber o que Legal, então vamos lá. Vamos botar que esse cara tá começando agora. A primeira coisa que fazer é quantos clientes ele vai ter em 60 dias. não. Seria Tem o que quê? saber o seguinte. O que você quer no final. Antes de você. Então, esse Mas é o aí nosso não seria uma objetivo. meta clara. É claro. Ele tem que chegar nesse ponto. O que eu quero Então você como tá mentor de colocando, mentores, é como se fosse um The Last Time. qual do que é o seu fim. objetivo? Beleza. O que você quer com isso? É isso. Tudo bem, beleza. Agora, quais são os... O que você precisa saber? Fazer. Legal. Tem que dominar isso de modo que você perguntar dormindo, você responde. Tem que saber tudo sobre esse assunto. Então, se o cara ele é um mentor e o objetivo dele é inspirar as pessoas, ele tem que saber tudo sobre inspiração e tudo. Legal. Né? Legal. As pessoas têm perfis. Como é que eu inspiro cada um desses perfis? E durante a jornada ele vai, inclusive, descobrindo quais Claro. habilidades ele precisa agregar, Isso. né? É tipo o chat GPT hoje, quando a gente tá, ou Cloud, ou qualquer outro, quando a gente tá atualizando o prompt, né? Aí depois qual é o talento dentro dessa área de atuação? Aquilo que ele faz naturalmente. O que ele faz bem? Porque às vezes você pode ter um na área de negócio qualquer. Vai ter um mentor que tá mais no sentido de organizar o negócio da pessoa. Já vai ter outro mentor que tá mais relacionado à motivação. Onde O você vai bem? nicho, né? Onde, Né? o que tá no seu É o talento? que a gente fala que é a grande transformação. Cara, o cara que é o foda é aquele cara que dominou. É aquele cara que faz de tudo pato, né? Pato. Só deve ter o lutador pato, não tem? Tem, com O certeza. lutador pato, eu acho que ele não vai muito longe, né? Realmente. Então... Mas aí depois, quais são os processos? Como é que você faz pra pegar esse cara e inspirar ele? O que aconteceu? Eu preciso fazer todo esse. Legal. E ter consciência. Claro. Legal, muito Claro. Aí depois você entra nesse passo. Toda pessoa que tem alto desempenho, ela tem protagonismo. A pessoa entende que o responsável por tudo que acontece na carreira delas é ela. Por isso que eu te falei, o alto desempenho ele está relacionado a partes da nossa vida, não todas. Então você não vai ser protagonista em tudo na sua carreira, na sua vida. Mas no que você definiu que você vai estar em alto desempenho, o responsável é você. Top. E aí, se você não sabe fazer, quem é o responsável por encontrar quem sabe? É você. Qual o problema que acontece? Porque as pessoas não assumem essa responsabilidade. Porque as pessoas pensam assim, se eu tenho talento para fazer algo, é suficiente e as coisas vão naturalmente acontecer. Só que elas não vão. O maior responsável por fazer as coisas acontecer é você. Porque no mundo não é sobre o que você sabe, sobre o que você pode fazer. É sobre o que você consegue entregar. Legal. Então, vou te dar um exemplo que fica muito. Quem tem mais talento? O Hazard ou o Cristiano Ronaldo? Hazard. Agora, não é sobre quem tem mais talento. O que você consegue fazer? Então, se na caixa de ferramentas do Hazard tem 10 ferramentas, a do Cristiano Ronaldo tem 7. Só que ele, com essas 7, consegue ter um resultado muito melhor do que o cara que tem 10. Que faz ele ter esse resultado muito melhor é que ele entende o responsável por fazer o resultado é ele. Então, qual que é o nível de obsessão do Ronaldo? legal. Eu de entrar para fazer
entrar pelo negócio. Não adianta eu entrar pra fazer o negócio e eu querer ser mais um. Eu não fazer O protagonista é você. Então, o que 100% acontece? O que o da Cristiano Ronaldo entendeu? Pode ver em qualquer documentário sobre ele. Ele era um cara driblador. Mas ele percebeu que muda resultado. Então, ele começou a virar especialista em finalização, posicionamento. E aí, ele estava no lugar certo e ele não errava as poucas oportunidades que ele. Só que ele entendeu que é o protagonista. Você viu várias viradas desse cara em partidas que o jogador como o Messi não conseguia fazer. Porque ele entendia que quem tinha que fazer o resultado acontecer era ele. É um cara que não se omite. O protagonista nasce pronto ou ele se constrói mentalmente? Quem nascer pronto é talento. Aí você tem que ter algum talento. Mas se você não. Tem que seguir esses princípios. Aí você vai conseguir. Um outro erro também que tem a ver com o protagonismo é quando a pessoa alcança o resultado. Se você alcançou o resultado alguma vez na sua vida, você acha que porque você conseguiu uma vez, vai ser assim sempre. Você é bom. Eu sempre costumo dizer que o amanhã não te nada, brother. Bom hoje, garante que você. Então, assim, é muito comum, você vai. Às vezes eu vou estar com pessoas pra conversar, às vezes, sobre o negócio delas, e ela não precisa de nada, ela não precisa dela. Legal. Da Gabriela, né? Vai falar como se fosse um mindset fixo. Quadro, cara, dessa É. história aí, legal, muito bonito. Mas e aí? Daqui pra frente? Legal pensar que ainda dá tempo. Dá tempo de aprender, dá tempo de performar melhor, né? E alcançou algum resultado muito relevante, tem como. Então tem como você continuar tendo um resultado melhor. Tem a ver com um pouco do Bora. ambiente. Texto, ambiente. E o melhor ambiente que você está toda quarta-feira a partir das 20 horas é aqui na Rádio Federal, acompanha o Código do Guerreiro. Eu tô aqui, Tuvan, o homem da barriga chapada, travada, tá ali, a barriga do Cristiano Ronaldo. E vamos pra cima. Cara, ambiente. Parar. Quando é uma. O que acontece? O cara ser muito bom, ele ter feito grande. É um monte de história pra me explicar que ele é um. Mas se você dar a melhor. Cara, a planta pode até crescer, vai ser com uma quantidade muito maior. O ambiente é o terreno. Se você não tiver em um ambiente, pessoas diferentes, pontos de vista, vai crescer. É muito comum assim, você senta com a pessoa que ele é líder do segmento dele. Beleza. Aí ele fica te falando dessa história que ele construiu, de tudo que ele fez, e ele já sabe o que acontece. Ele não ouve opinião diferente da dele. Todo mundo que tá ao redor dele tá ali pra dizer amém. Ego, né? O ego cega, né, velho? E ele não cresce mais. Agora vem cá. Ah, com certeza. É porque os caras começam a achar que Tá. no esporte de alto desempenho, você pensa, quando você pensa lá nas Olimpíadas, antes de lembrar das imagens, você vai ver que quando os caras ganhavam as Olimpíadas, eles não ganhavam medalha. Você sabe o que eles ganhavam antes? Era uma coroa de louros. Você não lembra nos desenhos? Lembro. Sabe o que significava aquilo ali? A coroa, ela murcha. Significa que na próxima Olimpíada, aquele título dela não significa mais nada. A gente é isso. Então o atleta, ele começa a ganhar muitas lutas, ele começa a achar que ele é bom. Não é que ele respeitou todo um processo que deu pra ele aquele resultado. E ele foi bom naquela noite. Ele acha que aquilo ali é algo inerente. É isso que acontece. O ambiente tem a ver com isso. As pessoas começam a ficar boas, e aí eu não preciso mais de mentor. Perguntar, eu não preciso ouvir mais ninguém, eu não preciso pagar pra alguém me ajudar. Novo ambiente. Tá. Talvez aquele estável E demais ele precisa pra... buscar novas referências para dar o próximo passo. E não significa necessariamente pessoas maiores que ele, mas pessoas que têm um nível de resultado melhor que o dele em áreas diferentes. Então, Então, você tá buscando nova mesa, né? Aquela pessoa parou uma mesa e ela tá enchendo a pança naquela mesa aí, falando que ele é o cara, ou seja, ele deixou de... Sacada braba pra você agora. Sacada excepcional. Cara, essa aqui é bonitinha da
cara mais inteligente da mesa, levante da mesa, vá para uma próxima mesa. Mas deixa eu te falar uma coisa. A próxima mesa, geralmente, ela é mais cara. O acesso é mais caro. Então, tô até abrindo uma aspas disso aqui, porque traz muito jogo do que a gente vê dos atletas e empresários, né? Às vezes as pessoas valorizar tanto essa mesa. Ah, não, eu vou pra mesa, ou eu vou pra mesa, tá mais fácil de eu entrar. Cara, bota isso na tua cabeça agora. A próxima mesa é mais cara. Você paga com tempo, ou você paga com talento, ou você esteja disposto a pagar o preço. Senão, o ouro vai murchar. E você acha que já é bom em todas as áreas porque você teve resultado em uma área. Ah, o cara ficou rico. Pô, você é bom em fazer. Agora, realmente você é o melhor no marketing? Você precisa contratar alguém? Não precisa contratar alguém para dizer como você pode ter um desempenho melhor. Você precisa. Só que ele se acomoda. Eu costumo dizer, cara, que o ambiente... A coisa que o ambiente mais faz é esmagar talento. Porque aí aquilo ali vai murchando aos poucos. Né? Eu tenho um exemplo. Tem um documentário na Disney Plus, chama The Magic Moment, que é a história de um time chamado Orlando Magic, que foi um time que tinham, o Shaquille O'Neal e o Penny Hardaway, que eram os melhores jogadores que tinham ali na época. E eles montaram esse time. Esse time nunca chegou onde ele poderia ter chegado porque ele tinha muito talento. Eles eram muito bons e eles começaram a poluir o ambiente, achar que tudo ia acontecer naturalmente, coisas simples não aconteceram. 2006, exatamente. Muito talento, mas se o ambiente não é bom, se o time ali não funciona como um time. Abre uma baixa. Temos talento, temos um bom ambiente. Avaliando dentro desse... Eu acho que o Brasil tem uma técnica melhor. Eu acho que o Brasil tem talento, mas eu acho que a gente contratou o Ancelotti muito tarde. Pode ser que é mais difícil. O Brasil não é. Não, eu acho que o Brasil pode vencer, cara. Forte, bicho. Vou dizer o seguinte: todo mundo que tem 2 braços e um coração pode ganhar. Então, assim, poder pode. Agora, é mais provável? Eu acho que não. Eu acho que tem times mais maduros que o nosso. Mas pode acontecer. Nosso time é bom, os jogadores são bons. E tem um bom treinador. Pode acontecer. Eu acho que é o começo do trabalho, né? Começo do Exatamente. trabalho. Agora é importante entender que o trabalho precisa de contínuo. Uma manutenção. Tem a ver com o próximo ponto, penúltimo, que é a execução. O esporte, tudo que acontece e dá certo, já aconteceu antes. Então, quem acerta um soco numa luta, se ele... Para o treino. O empresário treina quando ele tá sem aprendizado e de revisão de processos. Então, eu tenho que ver o que está funcionando, avaliando e propondo melhor. Então vamos lá. Quero ter uma manhã, faço o que eu preciso treinar diariamente, tá desenvolvendo as minhas habilidades. Sim. Legal, aquelas habilidades que sejam natas ou aquelas habilidades que eu preciso. Isso. E eu tenho que estar avaliando, melhorando esse processo. É o constantemente. MMA. Sim. Monitor. Mas bota mais um M, melhorar. Tem sempre que estar, pô, o que eu posso fazer? Qual é o ajuste? Aí é importante. Sim. Como os jogadores de... Indicador de atleta, eu coloco tudo. Eu tenho, de fato, quais um atleta. Mas o indicador é todos os elementos que o atleta precisa ter para ter o resultado que ele quer, para alcançar o objetivo. Então, às vezes, a gente se um indicador que não tem a ver com o resultado, mas sim com o que está agoniado, com o que... Então, vou te dar um exemplo. Você tem uma loja de sapato. Cara, às vezes o cara tá obcecado com a qualidade daquele sapato. É muito comum isso. E não com a venda, por exemplo, que é o indicador mais importante do sapato. Não que a qualidade seja importante. Legal. Então você pensa por amigo, aquele filme lá do McDonald's, você tem esse contraste. Os caras que criaram o hambúrguer, eles estavam preocupados com a qualidade do hambúrguer. E o outro sócio dele, tá bom, mas só a gente comer esse hambúrguer, tanto faz a qualidade dele. Tem que levar.
Então você tem que entender quais são os indicadores que te levam para o resultado que você quer. Se o seu objetivo, o primeiro ponto lá, fosse ter o hambúrguer mais gostoso do mundo, realmente vem. Agora, se você quer ter o melhor no sentido que as pessoas querem o melhor, ele precisa ser venda. Então tudo tem a ver com o objetivo. O indicador tá muito correlacionado dentro do planejamento, né? Às vezes a gente copia um negócio do outro, mas nem indicadores São diferentes. são diferentes e outras vezes você não tem acesso. Você tá montando um sistema, avaliando com base na superfície do outro. E aí isso é onde que mora um grande perigo, né? E não Você tem a ver com a execução. O que é a execução? Execução no alto desempenho é você não precisar pensar. Quando você pensa, você perde tempo. Então você tem que ficar bom naquilo, a ponto de que você não precisa. Legal. Já pensou que se todo atleta tivesse que pensar assim, não, agora eu vou. Tô dizendo que eles não pensam. Tô dizendo que é o seguinte, toda pessoa que tem alto desempenho, todo atleta, todo empresário, ele se apega em detalhe. Eu vou te dar um exemplo. O Peyton Manning, que é um jogador, ele jogar a final do Super Bowl, o último Super Bowl dele, ele machucou. E aí ele não conseguia fazer arremessos longos. Então o que esse cara fez? A defesa do adversário a um nível de ele tudo que ele precisava fazer com passes curtos. Ele sabia que a limitação é que ele só ia poder dar passe curto. Pô, que isso? Uma hora dessa aqui? Ela tá estudando a gente. É. E aí ele fez o dever de casa dele. Ele estudou. Então assim, eu sei como a defesa deles funciona. E eu, com a minha limitação, eu posso fazer. E aí depois treinou exaustivamente para fazer aquilo. Então depois ele conta que quando ele viu o movimento do pé do defensor, ele já sabia qual era a ação que ele ia precisar fazer. Em um processo, né? Pegou os elementos, as lacunas da coisa e se tornou Ele estudou, especialista, né? que é o primeiro. Depois ele repetiu aquilo ali a ponto de ser automático. Ah, isso aí depende da tarefa. Não, no caso dele. Ah, isso aí dessa foi em história semanas. Loucura, né, velho? É. Tem que ter especialistas pra Sim, isso, né? claro, é evidente que ele contratou pessoas para mapearem a defesa do adversário. É como você está falando, você tem que pagar pessoas que estejam agregando ali a seu sistema. E a maior parte das pessoas, às vezes, não tem esse nível. Acha que não é boa. O cara já tinha sido campeão várias vezes. Ele poderia pensar muito bem. Ele era considerado por muitos o melhor quarterback da história. Poderia pensar, eu não preciso de mais ninguém. Mas ele contrata Cara, para que olha ele possa que fazer loucura, isso. Pedrão. Você fica cego pelo teu ego, você deixa de buscar o ajuste fino. O ajuste fino, na maioria das vezes, ele vai vir com o olhar do mentor, com o olhar do especialista. Todos esses caras são assim. Todos que Massa. têm alto desempenho, eles entendem. Quem não tem time quebrou, né, Pedrão? Não. Eles entendem isso. Eles precisam cercar das melhores informações para que eles possam tomar as decisões. Porque realmente, cara, o cara às vezes quando ele me contrata para ajudar ele a ter desempenho, não sou eu que vou fazer lá. Eu tô ali fornecendo para ele informações. E aí ele tem que fazer aquilo para que na hora H ele tome a decisão certa. Esses... Pedrão, Segue, né? Eu tenho um atleta, a Bia Mesquita. Essa menina, ela é um negócio. Ela é um fenômeno do jiu-jitsu. Pois é, então. Uma hora antes da luta, ela tava mandando mensagem pra perguntar o que ela podia fazer em tal situação e que. Uma hora antes da luta. Vamos lá, deixa eu trouxe um exemplo da Bia Mesquita. A idade dela fez ela chegar ao ponto que ela chegou. A Bia, ela tem objetivo. Ela tem planejamento. Não, ela sai tem... da forma. Eu não quero que você responda Mas é verdade. Não. Mas é verdade. Pedrão, você chega pra Bia para. É verdade. Vou te falar, sai da sua zona de conforto. Eu quero que você olhe o exemplo. Eu quero que você olhe Paulo, a realidade. Eu vou te falar. A eu acredito nisso aqui particularidade. como se valesse a minha Não, vida. tudo Deixa bem, eu explicar. também acredito. A Bia, eu só quero que você pense assim, Bia, o que ela tem de particularidade. A Bia, ela sabe muito bem, sempre soube, que ela queria. Ela sabia claramente o objetivo dela. Ela chegou pra mim, ela não era lutadora de MMA. Ela tava no jiu-jitsu. Ela falou assim: vai fazer esse. Ela sabe qual é. Agora, a Bia, eu tô te falando, ela me contratou pra planejar a carreira dela. A gente Legal. sabe todas as lutas que ela Trabalhando no deve ponto, fazer. então, ali. Ela deve fazer. Quais são as lutas que ela não deve fazer dentro da... Então é planejamento. Quando eu tô te falando de talento, a Bia entendeu que ela não vai virar uma exímia trocadora. Ela tem que saber o mínimo de
trocação para que ela consiga executar o jiu dela. Tô te falando, é uma Avaliou questão o mercado, né? Bom, e a gente pode trazer dentro dessa realidade, assim, fora dos já passou nesse episódio. Então a gente pode trazer forte ou gosto de avaliar o mercado, avaliar a concorrência, ter a estratégia certa, como eu esqueci o nome do atleta que você trouxe agora há pouco, teve para olhar dentro das necessidades e para você vai o ser Peyton Manning. para você ser Cara, mais mas a assertivo, Bia, né? eu tava lembrando aqui que ela tem uma característica que ela se destaca muito. Que a Massa, Bia não discute. massa. Ela fala, tem que fazer isso, ela faz. Ela não tá ali. Na cabeça dela funciona. E Eu te outros contratei. atletas, a maioria Não, discute, a maioria não é. Ela pensa assim: se eu te contratei, é porque você sabe mais que eu. o cara tá ali e ele começa a questionar, duvidar. Tem muita gente. Fala, ó, Não perde tempo, né? Paulo, eu trabalho com certo tipo de gente que é diferente das demais pessoas. Fala um Eu tô pouco te mais falando sobre de isso. Fala... 0,0000001% da população mundial. Isso é um atleta de MMA dentro do UFC. Fiz essa conta. Legal. São 5 zeros. Então, é o tipo de gente que ele precisa ter resultado no mais alto nível, na situação mais extrema possível. Se eu consigo fazer esse cara ter resultado, eu consigo fazer qualquer pessoa. Massa. Agora, esse cara, Isso é forte. ele entende que ele precisa fazer determinadas coisas. Ele não tá buscando. Então, às vezes, alguns lugares, as pessoas dizem, porque eu quero motivação. Cara, quer motivação. Você não tá em alto. Volta, cara, vai estar motivado. Vai entender. Eu parto da premissa que você é motivado. Motivação sem. E as pessoas, elas precisam primeiro. Eu posso até ter uma conversa sobre motivação, entender quais são os gatilhos de motivação da pessoa. Tá? Mas isso não é autodesenvolvimento. Então, assim, se o cara tá discutindo, ele acha que ele já sabe, ele não precisa, pode ir embora. O que eu preciso fazer, é óbvio que não é algo inflexível. Vai conversar e entender. Mas a gente, depois de um momento, define o que precisa ser feito, acabou. Não tem mais discussão. Então, quando eu chego no próximo nível, cara, peraí. A tua responsabilidade é essa, o teu sonho é teu, então executa. Torna uma máquina de executar. Execução sem pensar e execução de modo que eu consiga influenciar aquela pessoa a tomar Massa. boas decisões sem eu estar lá. Então, por exemplo, eu tenho atletas que eu tenho certeza que, mesmo que eu não fale com eles, eles vão fazer uma boa entrevista. Fala um atleta aqui. A gente falou de algumas características, comportamentos, fazer a pessoa chegar longe, né? Aquelas ervas daninhas. Qual que é o você já percebeu, viu do teu... Atleta, sim, geralmente ele se apega ao talento dele, se apega ao fato dele já ter tido resultado no passado. Ele não quer aprender, quer usar o que você tem. Então, Fala mais assim, sobre isso. ele tá filtrando. Tá. Então, você tá explicando, você tem que fazer isso. Calma e fazer. É o que realmente Entendi. vai. Ele tira geralmente aquilo que vai dar mais Que é trabalho pra ele? desconfortável. Tá, entendi. Às vezes nem é o que vai dar mais trabalho, é o que é desconfortável. E às vezes realmente. Recentemente eu tive com um atleta, é um menino muito talentoso. Eu falei várias coisas pra ele, mas a principal era você sair da academia onde Eu sei qual atleta. você... Não, sabe não, sabe. Não. Sabe não. Mas então a gente tem um amigo em comum que passa por essa mesma situação. Mas acontece, cara. Ele treina numa academia que é comercial. É aula. O empresário que tá indo lá treinar, ele tem que ir pra um atleta profissional. Só que como ele tem um apego emocional, então ele tá filtrando pra dizer pra ele: isso aqui é o... O que mais? Fala uma outra característica daninha aí. Esse cara, ele acha que porque ele é bom, ele vai conseguir. Cara, a coisa mais comum é as pessoas acharem que alguém bater na porta dela e apresentar a grande oportunidade da vida.
Deixa eu só falar a última parte, então, pra gente não ficar sem. Calma pra gente Ah, tá. não... Calma, menino ansioso. Isso é ejaculação precoce. Duvan vai te dar toda a aula, viu? Ai, ó, é a área de domínio dele, né? Né, Duvan? Vai Vou passar a receita. Vai vou passar a receita. Calma, porque... Cara, o cara veio aqui hoje, Código do Guerreiro, o cara teve um mapa, velho. Mapa do sucesso, praticamente. 8 passos, cara, que eu anotei aqui, mais de 5. Então, não é possível que o cara não vai assistir até o final pra pegar a última. Por favor, né? É a última melhor. chave, a última. E, ó, e eu vou te falar, e se esse cara ainda pular pra colocar no final, ele não vai entender. Não, o segredo não não vai, veio. né? Mas, Pedrão, me fala uma coisa, velho. De coração, assim. Se hoje metade da humanidade parasse pra te escutar 1 minuto, uma Bia Mesquita te escuta, qual mensagem você deixaria? Pergunta profunda, né? Foi o que você me trouxe. Você me trouxe que quando a gente fala sobre meta, a gente não tá falando só sobre o passo, a gente tá sobre o propósito, sobre o legado, né? É sobre Eu isso. acho a maior parte das pessoas sabem o porquê elas estarem fazendo as coisas. Se eu fosse falar as duas maiores necessidades que eu vejo. Bom, claro que eu não tô entrando na espiritualidade. Se fosse fazer um áudio, eu ia falar. Mas no aspecto profissional, que é o que a gente tá falando, de autodesenvolvimento, as pessoas, elas clareza, elas precisam. E as pessoas, elas não têm mais a capacidade de ouvir. Era uma vez delas de falar. Então, você precisa entender o que você quer com aquilo que você está fazendo. Parece simples, mas não é. Então, eu vou te dar um exemplo. N pessoas, elas estão trabalhando, só que ela não assumiu para ela. Tenta inventar um mundo. Besterol de coach. Ah, o propósito. Cara, boa parte das pessoas estão trabalhando por isso. O que você precisa fazer, se o que é importante para você é dinheiro, é ganhar. Já tem outras pessoas que não, elas têm um propósito muito claro. Então, o cara, sei lá. Não importa que vão ter outros profissionais pagar mais. Então, ele tem que dar aquilo. Ó, médico, dar mais, enfim. Mas as pessoas não têm clareza. Elas entram num caminho de. E o segundo ponto é que elas não conseguem evoluir. Posso dar o. Simples, cara. É bem simples, sabe? Você fala com as pessoas. Estão o tempo todo fazendo esse sistema de montagem pra tentar algo que a cabeça delas vai aplicar e vai dar certo. Ela não tá disposta a ouvir o que você tem pra falar. Massa. Modo completo, né? Você tá chegando na metade do caminho, né? Quase no 50 ali, né? 39. 39? Ah, 39. nem chegou nos 40 É. ainda. Desses 39 anos, se você tivesse que guardar alguma coisa pra entregar pro Didi, aquele garotinho que a gente viu, Ah, meu sobrinho. que ele viu ali pedindo Aham. as figurinhas ali. O que você entregaria pra ele? O maior tesouro que você conquistou até hoje. Entregar, tá aqui, Didi, ó. Essa é a figurinha premiada. Esse é o Neymar da Copa de... Cara, então aí a gente vai entrar outra área, né? Jesus. Jesus, entrei num processo de falência. Experienciar a minha vida. Era um caminho que dava me subir a alguém que tivesse um caminho. Eu acho que é isso que eu tento passar para o Didi, para minha filha. É algo nesse que é maior. Existe essa pessoa, ela tem um propósito, ela tem um conjunto de regras que eu. Agora, se a gente falar de trabalho, eu acho que as pessoas têm que, falei, o que elas fazem bem, o que elas querem. Existe um mito que é você tem que trabalhar com o que você gosta. Você pode trabalhar com o que você tem que trabalhar com o que você. Então, assim, tem coisas que carreiras e tem você tem que fazer porque você cai numa ilusão. Você gosta daqui.
Então, você talvez, por exemplo, vendedores, poder de persuasão alto, mas quer fazer resultado na frente do computador e não consegue ter o resultado que Tem uma frasezinha, né, cara, que você tem que fazer muito bem aquilo que você gosta até que, tipo... E a realidade do atleta é essa, né? Eu vejo a minha filha, cara, o que ela reclama de ficar treinando... Hoje tá treinando 4 treinos por dia, então, na média de 1 hora e meia, eu treino. Sim. Pô, faz as contas aí quanto tempo ela tá treinando. Realmente tem que ter muita clareza do resiliência. objetivo. E resiliência também pra saber ser pressionada e voltar maior, né? Dou esse exemplo. Cachorro. Vários cachorros E olha que a gente tá chegando na etapa final. O Dovan já tá Sim. me olhando ali. que foram caçar. E aí, caçar coelho. E de repente um coelho passou, um cachorro saiu correndo. E todos os outros cachorros foram correndo atrás desse primeiro cachorro. Tempo, cachorros foram. Quem chegou? Boca foi. Por que ele chegou? Rápido nenhuma. Fala pra mim. Tava correndo. Então quando você vê o seu objetivo, você quer, onde você quer chegar, você corre. Agora se você tá fazendo só pra fazer, isso tem a ver com esse último ponto, que é evolução. Você tem que sempre estar num caminho de crescimento. Quer ver uma besteira que eu escuto muito? Você é águia, você é bom, você não sei o que. Você, em algum momento está sendo bom em algo que você faz. Então, amanhã, você não continuar melhorando, vai deixar de ser o... Você não é, você tá. Entende? E o atleta, ele tem que entender isso. E ele não é. Até mesmo porque a carreira de um atleta é muito curta. Em algum momento ele vai ter que se aposentar. E se ele tá achando que ele é aquele resultado, é aquele... vai passar. Então você é. Depois você não é, você tá. Vai evoluindo. Então você aposentou, você vai virar treinador, ele tem... volta lá pro ponto melhor treinador. Sempre tem algo que você pode estar melhor. Hoje eu me considero um bom pai. Agora, se eu não continuar próximo da minha... tudo na vida é assim. Só que a gente acha que a gente conseguiu... Você desenvolve. Ou né? É como eu falei atrás, não é sobre o que você pode fazer, mas o que você faz. Pode ter sido... pode... você tá fazendo hoje. E aí sim tem um resultado de alto. Fala pra mim, Duvan. Gostou? Programa top, Paulinho. Top, muito conhecimento. Parabéns, Pedro. Vai dar pra ficar com a barriga travada mais 3 aninhos ou não vai? Mais 3 aninhos, pelo menos, eu garanto. Rapaz, sabe uma coisa que eu tava vendo aqui, Duvan? Tô olhando. Cara, quando eu ia apresentar programa, a barbinha branca ainda. É verdade. Tu lembra? Era um Isso é cavanhacozinho, mas não é. Tá passando pra mim e pra você ainda, E na verdade você tinha também. Barbinha de cavalo, né? Moicano não. Como é que é? Um samurai, né? Um coque samurai. É um samurai, né? É porque eu era mais velho, velho. Guerreiro Buda. experiente, né? É o Guerreiro Buda. Não, cara, o guerreiro ele só ficou velho porque ele sobreviveu, né, mano? Uma parte dos guerreiros morre, então isso é bom. Ele aprendeu, né, velho? Ué. Eu Exatamente. costumo falar que é aquilo que cada dia vivido deve ser ensinado. Afinal de contas, a gente só vive pra ensinar e esse é o game. Galera, Duvan, vamos embora. Partiu, né? Vamos embora, foi top demais. Na semana que vem teremos aqui a presença do Rodrigo. Rodrigo, preparador físico top. Acho que vocês vão gostar bastante. E aí ele vai trazer essas fórmulas e estratégias para você melhorar cada vez mais a sua saúde, a tua energia vital. E aí o Duvan vai gostar demais. O Duvan já vai vir pra cá sem camisa. Já vai vir sem camisa. Já vai vir aqui. Vocês querem o quê? Uma saladinha? Um whey, né? Não. No final do treino, no final do programa aqui, a gente Apache. A gente vai pra saladinha. Vocês querem whey, uma salada, uma trembo? Exatamente. Né? Pedrão, obrigado, meu irmão. Obrigado, Valeu por você ter valeu. vindo. Obrigado Obrigado pelo pela convite. patroa por liberar a sua presença, porque eu sei que é um momento importante. É. E eu vou te falar uma coisa: a próxima vez que você vier aqui, eu quero a minha figurinha
chamada Copa de 2026. Ah, beleza. Vou dar um jeito de trazer uma pra você. Valeu, galera. Valeu. Até a próxima quarta-feira. Fui! Pisa forte, sem olho firme, coração de sangue.